pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Graça e paz, irmãos. É uma alegria mais uma vez nós podermos estar aqui juntos nessa live. Quero cada um com a graça e a paz de Deus, e que você possa, ser abençoado aí na sua casa com a palavra que nós vamos trazer nessa. Quero saudar o pessoal lá que participa conosco do projeto Palavra em Foco, lá na Capela Ecumênica da UFRA, mas que nesses dias não está acontecendo em virtude da quarentena. E nós estamos aqui online compartilhando da Palavra de Deus e fazendo conforme nós fazemos lá, um estudo da Palavra de Deus, trazendo lições preciosas para a nossa vida. Nós estamos nesse tempo, um tempo muito difícil, completando aí, esse período aí, guardando esse período, quer dizer, da quarentena. Sei que nós estamos afastados um dos outros, no sentido de fisicamente nós podemos estar juntos, mas nós temos a oportunidade, através da rede social, aqui através do Facebook, de poder falar com você, de poder se aproximar de você, de poder estar junto com você. E eu quero realmente nessa tarde, início de noite, orar por você e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É muito importante de que nós, nesse período de quarentena, nós sejamos também aprendendo sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a nossa vida. É um período difícil e eu convido a você a refletir um pouco sobre o sentido da vida, a refletir um pouco, sobre aquilo que tem sido, a sua vida, a sua existência. Eu creio que seria totalmente, nós podemos dizer assim, inútil nós passarmos por todo esse período e apenas estarmos ali pensando que esse período seria simplesmente um período para a gente se proteger desse vírus. Eu creio que Deus também está nos dando uma oportunidade de crescimento. A gente não só cresce nos momentos, nós podemos dizer de bonança, de felicidade, mas a gente também cresce nos momentos de dificuldade, e é o que está acontecendo, Então é muito importante que você possa também tirar nesses dias, com toda essa situação que você está vivendo, lições preciosas para a tua vida, lições que façam você refletir sobre o plano de Deus e sobre tudo aquilo que está acontecendo. A palavra de Deus, ela fala também de uma necessidade muito importante, que nesses dias eu não apenas olhe para tudo que está acontecendo de maneira passiva, mas que eu possa estar verdadeiramente ali orando, buscando a face de Deus, porque Deus é o Deus que ouve a oração, Deus intervém. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, porque sabemos que Ele não está indiferente àquilo que nós passamos. Eu gostaria de, nesse momento, ler um texto que se encontra lá no Salmo de número 66, o último versículo desse Salmo, versículo de número 19, os dois últimos versículos, o versículo 19 e o versículo 20, Salmo 66, 19 e 20, diz assim: Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É interessante que o texto fala bem clara que ele atende a voz da oração, Ele não rejeita a nossa oração. Pelo contrário, ele age com graça, ele não aparta de nós a sua graça e a sua misericórdia. Então é tempo de nós reservarmos alguns minutos para que nós estejamos orando. Se você tem alguma necessidade, se você tem alguma aflição,
alguma coisa que tem te incomodado nesses dias, eu gostaria de convidar você a estar inclinando a sua cabeça, onde quer que você esteja, e você faça assim uma oração, clamando a Deus, pedindo que Deus possa realmente intervir na sua vida, na sua história, possa ter misericórdia de nós, do nosso país, que tem vivido um momento muito atribulado, não apenas por causa do coronavírus, mas por vários outros aspectos, e é importante que você possa pedir a Deus que abençoe o planeta, abençoe todo o mundo, porque nós sabemos que muitos países têm sofrido demais com esse surto. E é importante que nós sejamos orando, clamando a Deus que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos estar então orando, abaixe sua cabeça nesse momento, vamos estar orando, clamando ao Senhor, porque Ele realmente ouve a nossa oração. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque nesse momento nós temos a oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, nessa live, podendo assim atingir a várias pessoas que nos ouvem nesse momento, outras que certamente nos ouvirão depois desse período ao vivo, mas nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida, te agradecendo, Senhor, porque nós temos a oportunidade de levar uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra de consolo àqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, e que possa realmente confortar a cada coração. Nós temos vivido nesses últimos dias tempos bastante difíceis, tempos de grande desafio para a nossa vida e para a nossa fé. E nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a vida de todos aqueles que nos ouvem. Que a graça do Senhor possa estar sobre eles. Toque nos corações de cada um, trazendo consolo, conforto, ânimo, principalmente, Senhor, porque muitas pessoas têm passado por todo esse momento com muita aflição no coração, com muita preocupação, com muita ansiedade. E eu quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida dessas pessoas, as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor e sabemos que, como nós acabamos então de ler no texto da palavra do Senhor, de que o Senhor não rejeita a nossa oração, o Senhor não aparta de nós a sua graça, e nós queremos te agradecer por isso. Queremos rogar a Ti pelos governantes, por aqueles que forem investidos de poder da nossa nação, estão à frente, Senhor, nós podemos dizer, do nosso município, do nosso estado. São aqueles que realmente, Senhor, foram eleitos pelo povo, mas que o Senhor os colocou lá. E nós queremos te pedir que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração desses homens, que eles possam se voltar para Ti, que o Senhor possa intervir também, Senhor, de maneira poderosa, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Que essa pandemia seja uma oportunidade para que muitas pessoas possam se voltar para Ti e possam entender, Senhor, que a nossa vida é tão frágil, que nós somos tão pequenos, que nós somos tão limitados e nós precisamos de Ti. Que a Tua graça, Senhor, possa realmente, Senhor, abençoar a nossa vida, Senhor, nos dando não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que o Senhor quer realmente fazer na nossa vida, porque o Senhor nos ama. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Que o Senhor possa tirar a aflição e preocupação do coração de todos aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor possa renovar as esperanças. Que eles possam olhar para Ti, olhar para a Tua palavra e descansar nas Tuas promessas. Te pedimos tudo isso e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora com 2 cânticos. Eu vou passar agora para o Davi e nós vamos ser conduzidos nesses 2 cânticos espirituais, louvando e adorando então ao nosso Deus.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade liberta os meus ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, dando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Jesus, Senhor, quão grande és pra mim, tua graça é o meu descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém, irmãos. Que a graça e a misericórdia de Deus possa estar sobre a nossa vida. Hoje nós vamos estar meditando um pouco no texto de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 10 até o versículo de número 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20. Antes de nós lermos esse texto, nós devemos lembrar um pouco, da história de Paulo em relação à igreja de Filipos e aos filipenses. Paulo, ele inicia, antes de iniciar, quer dizer, a segunda viagem missionária, ele recebe uma visão da parte de Deus, onde ele então vê um homem da região lá da Macedônia, clamando então a Deus e clamando a Paulo ali. O clamor dele era que passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai então rumo. Podemos dizer que a Macedônia é uma região, assim, nós podemos dizer, bastante histórica, porque ali houve um império muito forte, que era o Império Greco. E quando nós vemos ali, compreendia, o território que nós temos hoje da Grécia e da Turquia. E naquela região havia cidades muito importantes. E Paulo, então, atendendo aquela visão, ele vai então rumo a Macedônia, e a primeira cidade que ele chega é a cidade então de Filipos. Ali ele encontra uma mulher chamada Lídia. Ela é a primeira a se converter, é uma vendedora de púrpura. Ela se converte ao Senhor, ela abriga ali Paulo. Provavelmente a primeira igreja começou ali na casa de Lídia. Mas Paulo, pregando o evangelho também, nós vemos que ele incomodou muito ao diabo, ele incomodou muito aquelas forças que oprimiam uma jovem ali. Era uma jovem adivinhadora. É interessante que ela, fazendo ali as suas adivinhações, ela até falava uma coisa que aparentemente parecia até ser correta sobre Paulo, dizendo que ele era um pregador, que ele falava das coisas de Deus, mas Paulo entendeu que ali havia um espírito que oprimia aquela jovem. Paulo então repreendeu aquele espírito, aquela jovem foi liberta, e aquilo trouxe um desconforto muito grande naquela cidade que era extremamente mística e que muitos exploravam aquela jovem por causa das suas adivinhações. Paulo então é preso, aprisionado. Ele, juntamente com Silas, são colocados numa prisão na cidade de Filipos, ali no cárcere inferior, que provavelmente seria como que quase o esgoto de uma prisão. E ali antes eles tinham apanhado bastante, eles tinham sido torturados, e eles, em vez de estarem ali reclamando, eles estavam louvando e adorando ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que eles tinham de estar ali pregando o evangelho. Ali houve um grande terremoto enquanto eles oravam e clamavam ao Senhor, adoravam o Senhor. Inicialmente o carcereiro que cuidava daquela prisão achou que Paulo e Silas tinham fugido, e ele pensou até em se suicidar, porque ele deveria prestar conta daqueles dois.
e Paulo então ali diz para que ele não fizesse nenhum mal a ele mesmo, prega o evangelho para ele, fala aquela palavra que é tão conhecida: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquele jovem ou aquele carcereiro, mas nós podemos dizer, ele vai e se converte, não só são batizados, e cuida de Paulo ali, de Silas, e ali inicia aquela igreja, de uma forma um tanto quanto em meio à tribulação, às dificuldades. E Paulo agora vive um outro momento. Passa alguns anos, Paulo está preso em Roma e ele escreve uma carta para a igreja de Filipos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais alegre, é a carta que ele mais falou de alegria em todos os seus escritos, em todas as cartas que ele escreveu. E ele fala aqui, a partir do versículo 10, do cuidado que aquela igreja teve com ele e de algumas lições que ele aprendeu em meio a toda a sua trajetória. Paulo estava aqui preso e ele fala de alegria. Ele fala de uma alegria que vem do Senhor. Não é uma alegria baseada nas circunstâncias, não é uma alegria circunstancial. É uma alegria definitiva que só tem aquele que confia, que crê e que coloca a vida diante do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler então esse texto. Diz assim: a gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, tanto de fartura como de tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vemos que Paulo aqui ele agradece a Deus pelo cuidado que os filipenses tiveram com ele. Ele estava preso, a igreja de Filipos já tinha ajudado Paulo, já tinha contribuído financeiramente com o seu ministério, e aí nós vemos que mais uma vez Paulo fala aqui sobre a assistência que aqueles irmãos deram a ele, mandando donativos, mandando o que ele precisava para onde ele estava preso, em Roma. E nós vemos então que ele fala aqui um pouco da sua experiência, da sua trajetória de vida. É interessante que no início dessa transmissão eu falei sobre essa quarentena que nós temos que guardar. Esse período que nós estamos em casa, junto com a nossa família, impedidos, nós podemos dizer, de ter toda a nossa liberdade de ir e vir. E aí nós vemos que todo esse período é um período difícil. É um período que certamente está marcando a nossa vida e cabe a você, diante daquilo que é o desafio de estar vivendo esse momento, como que isso vai marcar a sua vida? Vai marcar positivamente ou vai marcar negativamente? Muitas pessoas não conseguem enxergar em meio à tribulação e à dificuldade uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de se aprofundar na sua fé, uma oportunidade que Deus dá para que a gente possa crescer espiritualmente. A gente não cresce simplesmente quando... Ao contrário, em muitos momentos nós crescemos quando vem a dificuldade,
é desafiada. E aí é muito importante que esse período seja um período de aprendizado. Paulo fala aqui nesse texto sobre aprendizado. Ele fala então que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes nós achamos que para que haja aprendizado na nossa vida, precisa estar tudo muito tranquilo, tudo muito perfeito, tudo funcionando, né, de acordo com aquilo que nós traçamos ou pensamos. Mas nós aprendemos também com as coisas negativas. Nós aprendemos também com aqueles momentos teoricamente saída, e nós temos que nos voltar para aquele que tem saída para todas as coisas, e esse é o nosso Deus. E às vezes a gente precisa se aprofundar mais na leitura da palavra. Nós precisamos nos aprofundar mais na comunhão com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo fala uma coisa muito importante. Ele fala sobre aprendizado e contentamento. Duas palavras aqui nós podemos dizer chaves dentro desse texto, né? Muitas vezes a gente até vê que algumas pessoas, às vezes, ao olhar para a sua vida, só conseguem extrair coisas negativas. Só consegue extrair problemas, dificuldades, injustiças. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que aprender que mesmo em meio aos nossos erros, em meio aos nossos tropeços, em meio às nossas dificuldades, nós podemos aprender. E Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava ali num momento talvez de pobreza, de dificuldade, preso, limitado da sua liberdade. Ele não tinha mais o direito de ir e vir. E Paulo não tinha cometido nenhum crime, ele não tinha feito nada que fosse um grande absurdo. Pelo contrário, ele estava incomodando principalmente aos judeus que se tornaram opositores porque ele pregava o evangelho da graça, não o evangelho da lei, não o evangelho que oprimia, mas o evangelho que libertava. Talvez ali, e alguns falam que essa carta provavelmente foi escrita entre a primeira e a segunda prisão, ou já na segunda prisão, e quando nós olhamos então aqui para essa carta, nós vemos que talvez Paulo estava ali vivenciando uma acusação falsa, porque Paulo certamente foi condenado e foi morto, martirizado no tempo do rei Nero, do imperador Nero, e foi injustiçado como sendo aquele um dos causadores do incêndio que havia tido em Roma. E talvez Paulo estava ali vivendo uma série de injustiça, uma série de acusações falsas e vivendo um momento de pobreza, um momento de dificuldades, um momento de limitações. Mas ele diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele diz que o cuidado que a igreja teve com ele foi importante na sua vida. E quando nós olhamos para o cuidado que a igreja de Filipos teve para com Paulo, nós podemos ver que Deus também cuida de nós. E Ele cuida de cada um de nós de que maneira? Usando também as pessoas, usando aqueles que estão ao nosso redor. Apesar de toda a sensação de desamparo, o que Paulo diz aqui é que ele não estava sozinho. Havia uma igreja pronta a cooperar, havia uma igreja pronta a ajudar, e mesmo em meio a toda aquela pobreza, dificuldade que ele estava vivendo, ele já havia, na sua trajetória de vida, aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala aqui algumas coisas. Ele fala assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em alguns momentos na nossa vida, a gente passa por humilhações. Principalmente agora, né, com toda essa crise, certamente algumas pessoas estão muito preocupadas, né, de ficarem desempregadas, de terem, né, que depender ali da ajuda ou do auxílio de alguém. E às vezes isso para muita gente é um momento de se humilhar, é um momento de estar ali humilhado. Mas Paulo fala: eu sei estar humilhado, como eu sei também ser honrado. É importante a gente viver um momento ali onde nós somos honrados, onde nós somos reconhecidos. E Paulo era ali reconhecido como um grande teólogo, como um grande conhecedor da lei de Deus e da palavra de Deus.
E ele vivenciou as duas coisas. Ele vivenciou aqueles que o exaltavam, mas ele vivenciou também aqueles que o humilhavam. Nós vimos até o exemplo da própria igreja de Corinto, que muitas vezes, né, em palavras injustas, humilharam Paulo, dizendo que ele não era um bom pregador, que ele era fraco em palavras, mas muitas igrejas exaltavam. A graça de Deus manifesta na vida de Paulo. E ele viveu tanto a humilhação como a honra. Ele diz: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Você só pode ter experiência se você vivenciar alguma coisa. E é interessante que quando a gente pensa em experiência, é justamente o quê? É um momento onde você tem a oportunidade de aprender com o que aconteceu na sua vida. E aquilo, então, é uma prova que veio sobre a sua vida, tornando, então, você ali experiente naquela determinada área. Ou seja, você teve um aprendizado. Aquilo não foi em vão. E muitas vezes a gente acha que determinadas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente até fala assim: eu tenho que esquecer isso. Mas nem tudo que acontece na nossa vida nós temos que esquecer. Até porque ninguém vai sofrer de uma amnésia de uma hora para outra, esquecendo tudo que acontece na vida. Existe até uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, que as coisas ruins nós devemos esquecer, quando também nos fazem o mal, e perdoar, até o pessoal fala, é esquecer. Ninguém vai sofrer de amnésia, pelo contrário, aquilo que aconteceu na nossa vida, seja o que nos fizeram e nos machucaram, sejam circunstâncias que realmente trouxeram prejuízo, trouxeram fracasso, trouxeram realmente, em alguns momentos, né, nós podemos dizer o sofrimento, e isso não vai dominar a minha vida. Pelo contrário, eu já não vou mais sentir dor com aquilo que eu lembro. Mas a experiência, muitas vezes, ela é importante da gente lembrar. Nós não podemos passar uma borracha em tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Às vezes nós não somos capazes, nós não temos essa condição de esquecer tudo que aconteceu na nossa vida. Deus não faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Pelo contrário, ele muda a nossa maneira de pensar, ele nos transforma, sabendo de que realmente o nosso passado é importante, aquilo que nós vivenciamos, para que a graça de Deus possa demonstrar na nossa vida como ela é maravilhosa e como nós devemos ser gratos a ele, nos libertando e não deixando doer mais aquilo que tanto nos incomodava. E ele fala, ó, eu já tenho experiência de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ou seja, Paulo teve momentos bons, momentos agradáveis, momentos que certamente, né, ele estava ali no centro, né, da igreja, sendo alguém reconhecido como um apóstolo, como um homem tão importante, mas momento talvez em algumas circunstâncias que ele viveu, onde ele foi ali perseguido, injustiçado, rotulado, e ele diz, eu já tenho experiência de todas essas coisas. Mas ele continua dizendo aqui, tanto de fartura como de fome. Ou seja, Paulo viveu momentos onde não faltava nada, mas ele viveu momentos também de fome, momentos que faltou muitas coisas, e talvez até o básico, ao ponto dele dizer anteriormente que em algum momento que ele viveu, ele quase se desesperou da própria vida, tamanha foi a tribulação que ele tinha vivido. E alguns momentos a gente vive assim também. Existem aqueles momentos que e todos nós sentimos medo, sentimos preocupação e temos a preocupação com o que pode nos acontecer. Em alguns momentos a gente até chega, como o próprio Jeremias falou lá atrás, quase que pereceu a minha esperança. Às vezes, como Paulo fala aqui, quase, né, eu desesperei da própria vida, quase que eu não via mais saída, mas ele entendeu que naquele momento ele não estava sozinho, ele tinha Deus que o fortalecia, que o abençoava e que o libertou daquele momento. Aí ele diz assim de abundância como de escassez. No momento de abundância, no momento que vai tudo bem, a gente como ser humano tem uma tendência que acaba mostrando um interesse e uma visão que nós temos da busca de Deus um tanto quanto, né, contraditória daquilo que nós deveríamos ser. No momento de abundância deveria ser um momento de gratidão, um momento de busca a Deus, no sentido de eu estar externando tudo aquilo que Ele tem feito por mim e reconhecendo de que nada do que acontece na minha vida foi fruto do acaso ou simplesmente do meu trabalho, do meu esforço.
a gente olha então para a palavra de Deus, nós vemos que muitas pessoas, elas agradeceram, e a gratidão é parte da nossa vida, mas também nós vemos que muitas pessoas, quando tiveram a abundância, tiveram um momento de tranquilidade, de bonança, colocaram Deus de lado. E aí precisou vir a escassez, precisou vir a dificuldade, precisou vir a prova para que aquela pessoa voltasse a buscar a Deus, voltasse a trilhar o caminho da fé, voltasse então a entender que não poderia dar um passo sequer sem a presença de Deus na sua vida. Infelizmente, muitas vezes nós somos assim, e nós acabamos semeando assim uma relação com Deus um tanto quanto interesseira. Vai tudo bem, nós colocamos Deus de lado. A coisa começa a apertar, aí a gente se torna a pessoa mais espiritual do mundo. Não deveria ser assim, mas infelizmente em muitos momentos nós fazemos assim. Não é isso que Paulo está falando que ele fez, mas pelo contrário, ele disse que ele aprendeu em todos os momentos. E isso é importante, que você possa aprender no momento da abundância, como também no momento da escassez. É claro que no momento da escassez, Deus às vezes permite que nós possamos vivenciar momentos tão extremos que não há outra alternativa na nossa vida que não seja depender dele. E saber que nós não temos outra saída a não ser o caminho que deveria ser o caminho sempre na nossa vida, que era seguir a sua palavra, ser obediente e depender inteiramente dele e da sua graça. Mas um versículo que é usado de maneira isolada e muitas vezes fora desse contexto aqui do que estava acontecendo na vida de Paulo, é o versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nós deveríamos até, talvez aqui, inverter, né? Aquele que me fortalece é que me faz, então, poder fazer todas as coisas e vencer todas as coisas, porque eu tenho a força que vem da parte dele. Não é simplesmente eu dizer tudo posso. Esse tudo aqui não é simplesmente eu achar, porque eu acredito em Deus, que todas as coisas que eu acreditar vão acontecer. Pelo contrário, eu só posso vencer a escassez, a dificuldade, a fome. Eu só posso vencer as humilhações da vida confiando que existe um Deus que me fortalece e que me torna capaz de vencer toda e qualquer aflição que venha na minha vida, que venha na sua vida. E quando nós olhamos então para esse versículo, aqui não é simplesmente um versículo para ser utilizado como uma afirmação positiva, uma afirmação desassociada de Deus. Pelo contrário, é um versículo aqui que mostra a inteira dependência de Deus. Eu só posso alguma coisa porque existe um Deus que me fortalece. Sem Ele eu nada sou, sem Ele eu nada posso. Sem Ele, pelo contrário, eu sou fraco, eu sou limitado, eu muitas vezes tenho medo, eu sofro de angústias, de dificuldades, mas com Ele ao meu lado, fortalecido pela sua graça, fortalecido pelo seu poder, eu posso vencer todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós não somos vencedores por nós mesmos. O texto deixa de forma bem clara: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós só podemos ser fortes diante das adversidades, diante das dificuldades, se nós realmente estarmos ali comprometidos com esse Deus, tendo realmente uma vida de total entrega, colocando tudo diante do seu altar e entendendo de que é Ele que me dá a força necessária para que eu possa realmente seguir em frente. Paulo, ele continua dizendo ali de que apesar de todas as coisas que ele estava vivendo, ele cita do que aconteceu com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos sempre foi uma igreja atenciosa, que quando ele estava em Tessalônica mandou não só uma vez, mas mais de uma vez uma oferta. E ele diz assim, agora eu tenho tudo em abundância, porque mais uma vez eu vi o cuidado de Deus através da vida de vocês. E nós vemos então que Epafrodito, que foi ali um dos discípulos de Paulo, tinha passado às mãos dele a oferta que eles tinham enviado. E nós vemos que aquela oferta, ele reconhecia que era uma oferta de aroma suave, algo que agradava a Deus, como um sacrifício aceitável e aprazível, né? E aí ele clama, ele que sabia que nada do que acontecia na vida dele, e o que supriu as suas necessidades,
Não foi simplesmente a oferta que os filipenses mandaram, mas Deus usando essa oferta, ele clama a Deus e diz assim: o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo estava aqui rogando pela igreja de Filipos, mas eu creio que esse versículo é muito importante a gente destacar aqui, que o nosso Deus, segundo a riqueza que ele tem em glória, ele há de suprir a cada uma das nossas necessidades. Eu queria aqui encerrar essa palavra falando de algumas necessidades que nós temos que são essenciais. Nós temos necessidade de afeto. Nesses dias, distante um dos outros, a gente tem sentido falta disso. Essa necessidade de nós estarmos mostrando afeto. A gente não pode se abraçar, a gente não pode se cumprimentar, a gente não pode estar junto um com o outro, e isso é uma necessidade básica do ser humano. O ser humano também tem uma outra necessidade, a necessidade de planificação, ou seja, de se sentir realizado, de ser alguém que faz alguma coisa e aquilo que ele faz dá resultado. É uma necessidade. Existem as necessidades emocionais, coisas que acontecem, né, na nossa vida que nos marcam negativamente, ou coisas que às vezes nós sentimos carentes, justamente porque cada dia mais parece que coisas que seriam essenciais para nos alimentar e para alimentar os bons relacionamentos, cada dia estão se tornando mais difíceis, como a falta de amor. Cada dia mais nós vemos que as pessoas, apesar, né, da oportunidade de estarem juntas, parece que cada um vive o seu próprio mundo, cada um vive o seu próprio contexto, e isso muitas vezes causa algumas necessidades emocionais. A pessoa não se sente amada, pelo contrário, às vezes ela se sente rejeitada, e muitos estão vivendo isso. E existe a principal, que é a necessidade. Somos, sem Cristo nada podemos, e nós temos que nutrir, nós temos que alimentar a nossa vida espiritual, nós precisamos nos alimentar adequadamente com a palavra de Deus, com as suas promessas, para que a gente não venha de maneira nenhuma estar ali enfraquecendo diante das adversidades. Eu lembro de um momento bastante difícil na vida de um homem de Deus, que foi Elias. Elias, ele tinha enfrentado os profetas de Baal, ele tinha enfrentado ali todos aqueles homens que trabalhavam para Jezabel, ele tinha entrado ali em confronto direto, e Elias tinha matado todos os profetas de Baal. Ele foi ameaçado de morte, e ele temeu, ele queria morrer, ele não queria mais viver. Deus mandou o alimento ali naquela caverna, Deus cuidou de Elias, mandando alimento através dos corvos, e Deus falou que ele tinha uma função, ele deveria então ungir o rei, ele deveria ungir Eliseu, e ele deveria, antes de tudo, partir para essa missão. Ele deveria se alimentar, porque o caminho era longo. Nós podemos dizer hoje também, o seu caminho é longo, você ainda tem muita coisa pela frente. É claro que nós não sabemos o que vem pela frente, e nós temos que nos alimentar, e esse alimento adequado é justamente a palavra de Deus, é se alimentar de Jesus, aquele que é o pão da vida, aquele que satisfaz a nossa vida e ao nosso coração, e Deus é aquele que há de suprir a cada uma das suas necessidades. Existem necessidades que nós não sabemos que temos, mas o nosso Deus conhece. E aí a melhor maneira de nós reconhecermos e sabermos realmente o que nós precisamos é nos render aos pés de Deus, é nos colocar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Pai da glória, aquele que é dono de tudo, aquele que reina. E quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele vai atender a cada uma das nossas necessidades. Eu termino essa palavra dizendo, se você tem sofrido nesses dias, não deixe que o sofrimento domine as suas emoções. Se você está com medo, eu posso dizer que todos nós temos medo. Ainda ontem, falando juntamente com a família, a gente estava refletindo sobre isso, sobre o medo. E uma pergunta que meu sogro fez, será que nós temos medo? Todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Dizer que não tem medo é uma mentira da nossa parte. Nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida. Nós não podemos deixar que o medo se torne uma fobia, uma coisa que nos paralise e que não nos deixe mais avançar
e desenvolver a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Então, se você está com medo, se você está angustiado, se você está com algum problema, coloque-se diante do Senhor e saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou imaginar. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa realmente cuidar de você e dos seus, e que cada dia mais você possa realmente descansar nas promessas do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. A Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que traz consolo ao nosso coração. Acabamos de meditar um pouco sobre a experiência de Paulo, estando preso ali, Senhor, em Roma. Escreve aos Filipenses, escreve uma carta falando sobre a alegria, de que nós devemos nos alegrar no Senhor, que nós devemos nos regozijar. Mas ele também fala, Senhor, de que tudo que ele podia e as experiências que ele viveu, ele aprendeu com cada uma delas, e ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele sabia que existia na vida dele alguém que o fortalecia, e era por isso que ele podia todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor nos fortalece, e nós queremos pedir, como os teus discípulos, Senhor, pediram: aumente-nos a fé. A nossa fé é tão pequena, nós podemos dizer, Senhor, que a nossa fé é microscópia, porque se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus nos ensinou, nós removeríamos montes. Mas nós não podemos nem enxergar o tamanho da nossa fé, e nós temos que pedir que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa aumentar dia após dia a nossa confiança, porque sabemos que a verdadeira fé vem do Senhor, e que nós possamos realmente descansar em Ti, nas Tuas promessas. Eu não sei, aqueles que nos ouvem, qual o problema que estão vivendo, mas Tu conheces a vida de cada um, Tu conheces o que cada um está vivendo, Tu conheces o coração, as necessidades, sejam elas emocionais, Senhor, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas quais forem, o Senhor conhece. E eu quero te pedir que o Senhor possa tocar em cada coração, o Senhor toque em cada vida, que esse período, Senhor, tão difícil que nós estamos vivendo, possa ser um período de aprendizado, que nós não possamos desprezar as circunstâncias e refletir sobre o que cada uma dessas coisas significa, o que cada uma dessas circunstâncias significa para nós e para o mundo, e que o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa fortalecer a nossa vida, de maneira que nós possamos crescer, que depois, Senhor, de toda essa epidemia, nós possamos testemunhar de como o Senhor foi bom para conosco, como o Senhor nos fez desenvolver na fé, como nós temos a certeza de que nós não estávamos sozinhos em toda essa trajetória. Te pedimos tudo isso, e te pedimos que o Senhor esteja com aquele que está com insônia, com aquele que está passando, Senhor, dificuldade, que está com medo, que está aprisionando os seus atos, os seus passos, que o Senhor possa libertar agora em nome de Jesus. E aquele que ainda não colocou a sua vida diante do Senhor Jesus, que seja um dia de aceitação, que seja um dia de entrega, que todo fardo, que toda sobrecarga, que toda dor possa ser colocada diante do Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar, libertando, trazendo realmente a vida abundante que Jesus veio trazer para cada um de nós. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. E na próxima semana, então, nesse mesmo horário, toda terça-feira, às 18 horas, a gente se encontra novamente. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana de vitória na presença do Senhor. Muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações, e nós estamos aí à disposição de cada um de vocês, para abençoar você e para orar por você. Então,
Então, se você tiver algum pedido de oração, alguma coisa, pode mandar nos comentários. Nós estamos aí prontos a te ajudar em oração e estar ali, né, orando por você e pela sua família. Se você tem alguma sugestão, algum assunto que você gostaria que a gente pudesse abordar, coloque ali também nos comentários. Eu creio que isso é muito importante e enriquecedor para o nosso desenvolvimento, para a nossa meditação, para que a gente possa estar estudando junto a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa noite. Deu